Vamos apresentar o seminário sobre iOS. Introdução. Sistema operacional móvel da Apple, que está presente em aparelhos como iPhone, iPad e iPod. Ele foi inicialmente apresentado para iPhone em 2007. Ele é derivado do Mac OS X, que possui como base o Unix. É um sistema que tem como preocupação simplicidade, estética e eficiência de suas aplicações. É um sistema que só funciona em aparelhos da Apple. História. Inicialmente, o sistema operacional era chamado de iPhone OS. Somente após 4 anos que houve a troca do seu nome. Só mudou seu nome a partir da versão 4 em 2010. Hoje, disponível para usuários, já se encontra em sua 6ª versão. Em fase de testes ainda está a versão 7, que não está disponível para usuários no momento, apenas para desenvolvedores. História do iOS 1.0. Introduzido juntamente com o iPhone original, ao contrário dos outros sistemas operacionais existentes na época, o iOS não suportava multitarefa, 3G, não podia copiar ou colar um texto, não tinha tela inicial personalizável e não suportava voz para marcação, entre outras coisas. iOS 1.1. Foi estabelecido que o iOS seria atualizado continuamente com novas versões e novos recursos, e essas atualizações seriam oferecidas na linha de produtos da própria Apple. A principal atualização, que ocorreu após 3 meses, foi a iTunes Music Store Wi-Fi, que permitia aos usuários comprar músicas diretamente de seus telefones. Foram adicionados também o suporte para a saída de TV e novos atalhos para páginas web. História do iOS 2.0. O iOS 2.0 foi lançado juntamente com o iPhone 3G e iniciou a introdução de uma série de outras características já existentes em outras plataformas. Em julho de 2008, a Apple lançou o App Store para iOS, que existia no próprio dispositivo e dentro do iTunes, onde proporcionava aos usuários uma facilidade na navegação e em instalar apps. A Apple também forneceu um kit de desenvolvimento de softwares para iOS, o SDK iOS. A história do iOS 3.0. O iOS 3.0 foi lançado junto com o iPhone 3GS em junho de 2009, com uma enorme lista de funcionalidades e atualizações para aplicativos distribuídos por todo o sistema operacional. Aplicativos de pesquisa se tornaram mais importantes, o recortar, copiar e colar ficaram com uma forma mais intuitiva, gravações de vídeo melhoradas, teclados em paisagens e marcações por voz. Ele veio cheio de características como capacidade de comprar filmes, programas de TV e livros dentro da iTunes do dispositivo, controle dos pais, o recurso Find My iPhone, entre outros. Poucos meses depois, a Apple lançou uma nova versão, que foi a 3.1. Contava com bloqueio remoto, download de ringtones e controle de voz via Bluetooth. Em 2010, foi lançado a 3.2, que veio com uma atualização para o sistema operacional funcionasse com o iPad. Seu principal objetivo era que eles correspondessem à resolução das telas dos iPads novos. Isso gerou algumas mudanças que foram projetadas para a tela maior. A história do iOS 4.0. O iOS 4.0 trouxe para seus usuários recursos como multitarefa, Wi-Fi, verificação ortográfica, pastas de aplicativo, buscas personalizadas incluindo web e Wikipedia. Ele veio junto com o iPhone 4 e com um recurso desenvolvido para tirar vantagem da câmera frontal do telefone, o chat de vídeo FaceTime. A Apple não foi a primeira a oferecer esse tipo de bate-papo, mas tinha uma interface mais simples, e foi com o iOS 4.0 que foi implementado a tela de Retina Display, junto com o iPhone 4. O história do iOS 5.0. O sistema trouxe 200 novos recursos. Dentre os favoritos estão iCloud, iMessage, Safari, notificações, Twitter e até uma banca personalizada para jornais e revistas. O iMessage é um serviço de mensagem para todos os aparelhos com iOS 5, podendo iniciar uma conversa no iPhone e continuá-la no iPad do ponto em que parou. A central de notificações traz todos os alertas em um só lugar, mensagens novas, solicitações de amigo, tudo controlável de um local bem prático. As notificações novas aparecem na parte superior da tela sem interromper o que o usuário estiver fazendo. É possível ver ainda cotações de ações e informações meteorológicas. Foi lançado junto com o iOS 5.0, foi implementado o Siri. A história do iOS 6.0. Com ele veio o FaceTime pela rede,
O iOS não usa mais os serviços de mapa, agora o recurso foi totalmente desenvolvido pela Apple. Integração com o Facebook, com o recurso será possível compartilhar uma foto no Facebook direto do aplicativo de câmera ou de fotos, informar sobre a localização direto do mapa. Acessibilidade. Essa versão do iOS vem com mais recursos ainda para que pessoas com deficiências visuais, de audição, de aprendizado ou de mobilidade possam aproveitar ao máximo os seus dispositivos com iOS. As características do iOS. Constituída de 4 camadas, são elas: camada Core OS, a Core Service, Media e Cocoa Touch. A Core OS contém frameworks e serviços de mais baixo nível, como threads e gerenciamento de memória. A Core Service é constituído por frameworks que fornecem serviços às aplicações e camadas superiores. A Media, formado por frameworks relacionados à criação de gráficos e reprodução de áudio e vídeo. Cocoa Touch contém os frameworks para a construção de aplicações. Foi desenvolvido em C, C++ e Objective-C. O sistema operacional usa aproximadamente 960 MB de armazenamento do dispositivo, que varia para cada modelo. A interface ela é baseada no conceito de manipulação direta, utilizando gestos e multitoque. Possui uma interface rápida e ágil. Em relação às vendas de smartphone no mundo, mundialmente o sistema operacional Android possui uma distribuição muito maior que o iOS, 20%, que o iOS que tem apenas 21%, conforme apresentado no gráfico do quarto trimestre de 2012 a seguir. Em relação ao download de aplicativos, a Apple liderou em 2012 a quantidade de títulos disponíveis para download. Sua App Store chegou aos 550 mil apps no ano. Na área de download de aplicativos, o sistema iOS se destaca bem em relação ao Android, principalmente porque sua receita é bem maior. Atualmente, cerca de 71% do faturamento global de downloads de apps é do iOS contra apenas 29% do Android. Uma outra informação importante é que os Estados Unidos é o país que mais faz download de aplicativos em ambos sistemas, entretanto lá o Android está na frente em relação ao iOS, contando com 35% contra apenas 28% do iOS. Já no Japão é o iOS que se destaca, registrando um crescimento de 22%. Aqui um comparativo entre o iOS e o Android. Segurança. De acordo com a pesquisa realizada pela empresa SourceFile, apesar de ser uma plataforma aberta e permitir que qualquer desenvolvedor coloque aplicativo na Google Play Store, o Android foi considerado menos vulnerável que o iOS, dono de 81% das vulnerabilidades relatadas para sistemas operacionais móveis, já o Android ficando com apenas 9%. Em relação a software, há quem diga que por ser mais versátil e possuir maior facilidade para o compartilhamento de arquivos, entre outras características importantes, o Android seria melhor em termos de software, porém não deixa de ser questão de gosto do usuário. Pelo fato de o iOS ser planejado desde o início para funcionar com o hardware que tem, leva vantagem, já que não demanda tanto poder de processamento quanto o Android. Em comparativo, foi constatado que um iPhone dual-core roda com menos lag que um Android quad-core. Bom, a gente pode concluir sobre o iOS que ele se trata de um sistema operacional muito poderoso em recursos e de fácil usabilidade, mantém uma excelente estabilidade para dispositivos móveis, sendo também um sistema altamente seguro e confiável. O iOS, assim como o Android, são atualmente os sistemas operacionais mais utilizados mundialmente quando se trata de smartphones e aparelhos eletrônicos semelhantes. Eles seguem constante evolução e atualização, além de ter ótimos recursos que garantem o poder para concorrer com os diversos sistemas atualmente no mercado. Bom, esse aqui foi o trabalho sobre o iOS. A equipe é Felipe, Marcos e Murilo.